Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. A Klabin, negociada na Bolsa de Valores sob os códigos KLBN3, KLBN4 e KLBN11, apresentou seus resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano. Acompanhe nesse vídeo os principais destaques reportados pela companhia. A Klabin é uma das maiores empresas do mundo no setor de celulose e papel e possui mais de 100 anos de história. Segundo a empresa, o terceiro trimestre de 2021 seguiu a forte demanda pelos produtos da Klabin observadas nos trimestres anteriores no mercado doméstico e também no mercado externo. Essas condições favoráveis de mercado, aliada à flexibilidade comercial e ao sólido desempenho operacional, impulsionaram os resultados da companhia no período. Ao olharmos a produção de celulose e papel da Klabin, verificamos que ela permaneceu estável na comparação com o segundo trimestre desse ano e verificamos que houve um pequeno crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse trimestre foram produzidas 968 mil toneladas no volume total de produção da Klabin, sendo 413 mil toneladas de celulose e 555 mil toneladas de papéis. O volume de vendas, da mesma forma, ficou estável na comparação com o segundo trimestre desse ano e teve um pequeno crescimento de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram vendidos 961 mil toneladas no terceiro trimestre de 2021, contra 946 mil toneladas do segundo trimestre deste ano. A receita líquida total da companhia atingiu 4 bilhões 358 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano, um crescimento de 40% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 7% na comparação com o segundo trimestre deste ano. Também podemos observar que a empresa possui um equilíbrio interessante na importância dos seus produtos. A celulose correspondeu a 1 bilhão e 500 milhões de reais nesse terceiro trimestre de 2021, enquanto o setor de papéis correspondeu por 1 bilhão e 100 milhões de reais e o setor de embalagens por 1 bilhão e 500 milhões de reais. E aqui, no segmento de embalagens, cabe o maior destaque desse resultado da Klabin. E esse destaque se refere ao crescimento de 72% na comparação anual da receita auferida com embalagens, que saltou de 900 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020 para os atuais 1 bilhão 547 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano. E essa maior participação no segmento de embalagens tem reflexo no custo dos produtos vendidos. Podemos observar que o custo dos produtos vendidos nesse trimestre teve forte acréscimo, atingindo 1 bilhão 965 milhões de reais, um aumento de 39% na comparação anual e de 11% na comparação com o segundo trimestre desse ano. E esse acréscimo se deu, segundo a própria empresa, pela maior participação do segmento de embalagens no mix de produtos vendidos, tendo em vista que o setor de embalagens possui um custo médio unitário mais elevado. As despesas gerais e administrativas atingiram 196 milhões de reais nesse trimestre, o que acarretou um aumento de 18% na comparação anual, o que pode ser explicado pela inflação do período e pelo maior número de colaboradores devido à incorporação das unidades da IP, além da contratação de consultorias para projetos estratégicos. Em relação ao trimestre anterior, houve uma redução de 11%. Todos esses fatores fizeram com que o EBITDA da companhia atingisse 1 bilhão e 900 milhões de reais nesse trimestre, um acréscimo de 7% frente ao segundo trimestre desse ano e de 56% frente ao mesmo período do ano anterior.
Em relação ao lucro, a Klabin oferiu um lucro de 1 bilhão e 200 milhões de reais, revertendo um prejuízo de 191 milhões de reais do mesmo período do ano passado e um acréscimo de 69% frente aos 719 milhões auferidos no segundo trimestre desse ano. Em relação ao endividamento, a Klabin fechou o terceiro trimestre de 2021 com um endividamento bruto de 28 bilhões e 900 milhões de reais, um valor superior aos 27 bilhões registrados no segundo trimestre deste ano. Em relação às suas disponibilidades, a empresa possui em caixa 8 bilhões e 900 milhões de reais, valor esse também superior aos 8 bilhões e 200 milhões de reais do segundo trimestre desse ano. E isso resultou num endividamento líquido de 19,9 bilhões de reais contra os 18,7 bilhões do segundo trimestre de 2021. Embora a dívida líquida tenha crescido, o indicador da alavancagem apresentou melhora, e isso decorreu do maior EBITDA que a empresa auferiu nesse período. A alavancagem em moeda nacional caiu de 3,6 vezes para 3,1 vezes, enquanto que esse mesmo indicador em dólar saiu de 3,3 vezes para 3,2 vezes no presente trimestre. Na nossa opinião, a Klabin apresentou um resultado em linha com o esperado. O destaque, na minha visão, é o crescimento da participação do setor de embalagens, o qual possui um valor agregado maior. Achamos a Klabin uma excelente empresa e possuímos suas ações em nossa carteira de investimentos. E vocês, possuem ações da Klabin? O que acharam do resultado apresentado no terceiro trimestre deste ano? Comentem! E se gostou desse vídeo e ele foi útil para você, apoie este canal inscrevendo-se e deixando seu like. Um forte abraço e bons investimentos a todos!